a Deus porque o Senhor tem nos abençoado. E toda vez que você entende que você é abençoado, você anda em um novo nível de contemplação. Eu quero falar sobre a transformados para contemplar, ou transformados pela contemplação. Quantos aqui foram transformados quando você começou a contemplar Cristo? Diga amém. Então, essa manhã eu falei e ministrei sobre isso, eu quero falar também a respeito disso. A mesma palavra que é pregada de manhã é a mesma palavra com contextos talvez diferente, o ambiente diferente. Porque você tem que perceber que o Espírito, ele que está conduzindo a igreja. Não sou eu que estou sendo conduzido pela igreja, mas é a igreja do Senhor, através do Espírito Santo, está operando hoje aqui. E através da sua vida, diga amém por isso. Então o Espírito Santo de Deus está nos transformando em glória em glória. Mas algo que é interessante também, não há transformação em nós mesmos. E nós não produzimos transformação. E toda transformação, ela não no esforço ou na disciplina pessoal, mas é pelo Espírito de Deus que eu e você vamos manifestar a transformação do Senhor sobre as nossas vidas. Diga amém por isso. Então você precisa entender essa verdade. A transformação, ela começa quando eu e você entendemos a obra do Calvário, mas principalmente a obra do Espírito Santo. A forma como nós fomos transformados é uma expressão extraordinária da graça de Deus. Então eu quero te falar alguma coisa hoje para você nessa noite. Vou falar nessa manhã, nessa noite. Você precisa entender que você está sendo transformado. Se o Espírito Santo de Deus ele está operando na minha vida, ele está operando na sua vida, irmão? Então ele está completando uma ótima e uma grande transformação da nossa alma. Mas essa transformação tem que ser baseada não na minha força, na dependência do Espírito Santo. Diga amém por isso. Então, de acordo com o Evangelho, de acordo com o que Paulo ensina, de acordo com que nós somos transformados, é simplesmente quando nós contemplamos, quando nós começamos a olhar para o Senhor. Quando você aprende a olhar para Cristo, você começa a entender quem é você. Quer dizer algo para você? Talvez essa semana muitos ficaram aqui frustrados por causa dessas eleições. Talvez aqui você voltou, ficou indignado nisso, brigou e tal. Nós não voltamos por um partido, nós voltamos por princípios e por valores. E quando você entende isso, você caminha em algo. Mas eu quero dizer para você, irmãos, alguém aqui já estudou a história da igreja romana, quando a igreja estava em Roma e Roma perseguiu a igreja do Senhor? O Império Romano foi o pior império que matou cristão. Quer dizer para você, foi aonde a igreja mais cresceu também. Então eu quero dizer algo para você nesse culto, na mesma forma que eu ministrei, que o Espírito Santo está operando em nós. E essa semana eu pude ver que o diabo, ele tirou o foco de muita gente e muitos cristãos. Em problemas, em casamentos, em eleições. Eu estava cansado de ouvir isso já. Porque eu quero dizer para você, chegou o tempo de eu e você como igreja anunciar o verdadeiro reino. E qual é o verdadeiro reino? Jesus Cristo, o autor da vida, Rei dos reis, Senhores dos senhores. E Ele está aqui. Agora sabe o que é interessante? Depois que tudo acabou, o que nós vamos fazer agora? E muitos perderam o foco, porque as eleições, o foco acabou. E o que nós vamos fazer agora? Diga para o seu irmão, não perca o foco. Jesus é a sua visão. Então, muitos ficaram perplexos com tudo isso, nós também. O pastor Aloysio, ele leu uma carta hoje, eu falei de manhã também a mesma coisa. Eu quero dizer para você, irmãos, nós não temos que aprender a mostrar a resposta da igreja, e a igreja é a resposta de Deus aqui nessa terra, e através da palavra dele. Diga amém por isso. Eu quero falar para você a respeito disso. O Espírito Santo, ele começa a operar em nós e transformando através de nós. Olha o que o texto diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18. Da forma que você contempla Cristo, Paulo vai dizer que você se torna um espelho
espelho para o mundo e um espelho para a sociedade, mas um espelho para a sua casa também. Hoje é um culto de Santa Ceia, então nós temos que trazer a memória. Então eu louvo a Deus, que eu falei, Deus, eu estou ceando hoje, mas hoje eu não queria nem cear, sabe por quê? Porque eu queria estar na glória com o Pai. Quanto que espera a volta de Jesus? Irmão, se você está preocupado com outras coisas, você está equivocado. A sua espera tem que ser a espera da volta dele. Mas aí, enquanto ele não volta, nós temos que ceiar. Sabia disso? Mas vai chegar um dia que nós vamos estar com ele, nós não vamos mais precisar ceiar, porque nós estaremos já com o noivo. Diga amém. E isso vai nos mostrar que nós estamos no caminho certo. E a palavra do Senhor diz assim, olha: e todos nós com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor e Espírito. Quanto mais você exalta o nome do Senhor, mais você é acrescentado glória, poder, unção, autoridade sobre a sua vida. Quanto mais você agora contempla o Senhor, porque eu estou falando sobre o poder de ser transformado através de contemplar. Irmãos, guarde essa chave. Quanto mais você fala do amor de Cristo, mais amor você recebe. Quanto mais você fala da vida de Cristo, mais vida você recebe. Mas quando você fala de Jesus, você traz esperança para a sua vida e para a volta daquele que vai buscar a igreja dele. Então guarde seu coração. Quanto mais eu contemplo o Senhor, mais eu me encho de graça. Você conhece pessoas amargas? Sim ou não? Irmãos, pessoas amargas é muito ruim conversar com ela. Você pergunta para ela: vamos fazer isso, não vai dar certo não. Vamos fazer isso aqui, não quero. Vamos fazer isso, não sei. Eu não gosto deste tipo. Aí você fala: meu Deus, você gosta de você mesmo? Porque muitas vezes a pessoa não gosta nem dela mesmo. Ela olha no espelho, porque Paulo está dizendo sobre isso. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Irmão, quando você olha para o espelho, você está vendo a imagem e semelhança de Cristo. Quantos aqui são lindos do Senhor? Se você não se achar lindo, aí tem um problema, hein? Você tem que se achar bonito, irmão. Não é vaidade não. Mas quando eu olho no espelho, eu falo: nossa, eu sou a imagem e semelhança de Jesus. Pastor, você é feio. Não, eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade. Agora, se você tem uma identidade, você não vai ficar cabisbaixo, triste, angustiado, porque você sabe que o seu Redentor, ele vive. E essa é a verdade. Agora, isso que Paulo estava dizendo. E Paulo também, ele fala na palavra que nós podemos o quê? Conter Deus, porque nós somos recipiente. Mas a nossa alma, ela foi feita para quê, irmãos? Para refletir Deus, as suas emoções. Então Paulo, ele fala que como espelhos nós somos posicionados para refletir, ou seja, somos mudados para... Eu fui mudado para refletir a imagem do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Ele que é o Deus dessa igreja, Ele que é o Deus da minha vida. Sabe, quando você contempla o Senhor, quando você começa a contemplar o Senhor, você começa a ver as coisas sendo mudadas na sua vida. Sim ou não, irmãos? Você é mudado sem perceber. Você começa a contemplar o Senhor. Você começa a dizer: Senhor, tu és bom demais. Senhor, eu te amo. Senhor, eu sei que o Senhor é na minha vida. Eu sei que o Senhor é na minha casa. E quanto mais você contempla Ele, contemplando como? Senhor, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Eu não vou temer o mal. Eu não vou temer a mortandade. Mas eu creio que Ele vive. Então, quanto mais você contempla o Senhor, mais fé é gerada em você, mais vida é gerada em você, mais clareza, e a sua metanoia, que é a sua mente, ela é renovada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, sem você perceber, quanto mais você glorificar Deus, mais vida de você tem de Deus. Agora, guarde seu coração. Pessoas amargas, elas influenciam, mas também pessoas desanimadas também influenciam. Elas como fosse uma laranja podre, ela está lá no meio de várias laranjas. Se ela está ali, ela começa a infectar outras. Sabe, o desânimo também é uma praga também.
e que muitas vezes vai contaminando aquilo que está ao redor. Sabe, irmão, pode prestar atenção nisso. Uma pessoa desanimada, ela nunca vai procurar uma pessoa que vai ativar a fé dela. Ela vai procurar outra pessoa desanimada para abraçar e morrer junto. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo isso para você entender, porque essa semana o diabo ele fez uma bagunça na mente de muitos. O diabo ele causou dano em muitas pessoas. Nós oramos, pastor, nós declaramos, jejuamos por essa nação. Briguei com meu pai, briguei com a minha mãe. Você vai ser deserdado como filho porque você fez isso? E nós perdemos o foco. Sabe o que eu quero dizer para você? É o tempo de você voltar ao trilho. Chegou o tempo de você voltar ao rumo da qual você está edificando nessa terra. Você foi chamado para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você foi chamado para ser um líder, para um pastor. Você foi chamado para desfazer as obras do diabo. E o diabo ele é ardiloso. Muitas pessoas acham que o diabo não sabe, que ele é burro. Não, o diabo ele é inteligente. O diabo ele sabe como gerar confusões. O diabo ele sabe como gerar problemas. Sim ou não, irmãos? E ele sabe, e muitas vezes nós, por falta de imaturidade, de ter a maturidade, temos a imaturidade. E aí nós caímos nos laços do diabo. E percebemos o que ele quer isso. Eu quero dizer para você, chegou o tempo de você refletir que você é como um espelho que manifesta a glória de Deus. Quando você manifesta a glória de Deus, sabe o que acontece? No seu derredor, na sua casa, na sua família, aonde você estiver, a glória do Senhor é manifestada. Mas muitos esqueceram que Cristo, Ele reina em você. Eu quero dizer para você, não é o tempo de você brigar, irmão, já foi escolhido, já está aí. Mas é o tempo agora de você desfazer as mentiras do inferno, lutar pelos seus princípios, mas lutar pelos valores. Quantos estão entendendo essa verdade? E falar, eu sei que eu estou lutando. Eu fico imaginando não era o que eu queria. Então, domingo que vem, no dia 6 agora de novembro, eu não vou mais ser o pastor da igreja porque eu estou frustrado. Vocês iam vir e falar, cadê o pastor? Não, ele falou que não vai mais pastorear a igreja porque ele está frustrado com isso. Quando as suas frustrações acontecem é porque estão baseadas em homens. As suas frustrações acontecem porque você está baseado nas coisas naturais. Mas você tem que saber que o seu Redentor, Ele vive, Ele reina, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, e Ele habita dentro de você, porque você é a imagem e semelhança dEle. E quando você entende isso, as escamas dos seus olhos caem, e você fala, Senhor, estou com 36 anos, já passei por tantas coisas, mas o meu foco está na Nova Jerusalém. Mas eu quero dizer para você algo, você precisa entender, quanto mais você contempla o Senhor, mais vida de Deus flui em você. E é importante nós entendermos, irmãos, o que não é transformação bíblica. Eu quero pontuar 4 pontos. Os 2 primeiros vai falar que não é uma transformação bíblica. Diga comigo, é importante entendermos o que não é transformação bíblica. Então, primeiro, não é uma mera mudança exterior. O que é isso, pastor? A transformação genuína é algo que acontece no que, irmãos, de dentro para Deus. Ele trabalha no seu íntimo. Quando o seu coração ele é mudado, então você vive uma reforma no Senhor. E essa reforma exterior, ela começa também a mudar. Mas todo encontro com o Senhor vai gerar uma mudança genuína, de dentro para fora. E é essa mudança que o Senhor quer. Então as pessoas acham, não, porque Ele mudou. Uma mudança exterior. A forma, o penteado, a forma de vestir. Não. É aqui. Quando o seu íntimo, você talvez está usando ali uma roupa que você não tem condições de comprar, mas o seu íntimo está ali mudado porque você teve um encontro genuíno com o Senhor. Então é triste nós vermos muitas pessoas limpas por fora, mas por dentro elas estão vazias. E vazias do quê? Perder o rumo. Diga para o seu irmão, eu não aceito ver você perder o rumo.
Por quê? A intimidade, ela está aqui dentro. Quantos que tiveram um encontro com Jesus? Diga amém. Então você teve um encontro com Jesus. Sabe por quê? Quando você teve um encontro com Jesus, algo mudou internamente, íntimo, dentro de você. E isso gerou o que? Vida. Então toda mudança, a verdadeira transformação, é uma mudança radical. A verdadeira mudança de um cristão que recebeu Cristo como seu único Salvador é porque ele teve a sua vida mudada completamente, ele teve um encontro. Quando nós comemos do pão da vida, ele é processado em nós. Sabe, eu passei por uma nutricionista esses dias e ela falou uma verdade. E eu vi também outras falas. O nutricionista diz: você é o que você come. Você é aquilo que você se alimenta. Alguém já, eu com certeza, não vou fazer essa pergunta, né? Mas alguém aqui já comeu aquele lanche podrão que fala? No Rio de Janeiro é chamado de podrão. Aqui nós falamos de hot dog, né? Outras coisas, misto quente, X saladão, extra, grande. Você quer tudo, coloca tudo. Tem mais alguma coisa? Taca mais coisa aí. Aí o seu sangue fala, misericórdia, tá amarrado. Aí abre aquela bocona e bum. Aí você fala, uau, que delícia. Aí você já toma uma Coca-Cola gelada, bum, e já era. E a pressão, a saúde já foi pro beleléu. Sim ou não? Mas você percebe que nós gostamos dessas coisas? Então guarde seu coração, você é aquilo que você se alimenta. Você é aquilo que você come. Aquilo que você fala é aquilo que você se alimenta dia após dia. Se você fala de destruições, se você fala de morte, se você fala de muitas coisas, se você fala de tantas coisas, a minha vida não dá certo, é aquilo que você fala, é aquilo que você tem se alimentado. Quem se alimenta da palavra do Senhor, sabe o que ele vai falar? Eu sei que meu Redentor, ele vive. Eu vou descansar no Senhor. Ele é meu pastor e nada eu tenho falta. Eu sei que o meu Senhor, ele está do meu lado. Ele é fiel e justo. Porque você está trazendo a palavra, você está verbalizando a palavra. Diga amém por isso. Então você sabe disso. Então nós somos aquilo que nós comemos. Mas é interessante, quanto mais você se alimenta em Jesus, lá em João capítulo 6, verso 57 diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Fala para o seu irmão, quem se alimenta de Jesus resplandecerá. Glória, poder, unção, autoridade. Mas sabe o que é o mais importante? Viverá. Então isso, quando você se alimenta do Senhor, o Senhor Jesus deixa bem claro que quando você se alimenta dele, você viverá. Você está conseguindo entender essa palavra? Porque ele é o pão da vida. Quando o pão da vida está metabolizado em mim, eu começo a entender os desígnios de Deus sobre a minha vida. Quando eu começo a entender que o Senhor, ele reina em mim, eu posso trabalhar e passar por situações, eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por problemas, perseguições, mas eu sei que o meu Senhor está do meu lado, trabalhando comigo, porque essa é a verdade. Agora, quando eu não tenho isso, é porque eu não tenho uma identidade clara. Então você precisa entender que a transformação não começa do lado de fora. A transformação começa dentro de você. Diga amém por isso. Quando você teve um encontro com Jesus, você viu que tudo foi mudado e tudo se fez novo. E como que eu quero viver algo novo no Senhor? Quando eu decido. Sabe o que é interessante? Que nessas eleições nós podemos ver muitas maquiagens dos cristãos. Mas uma coisa é certa, eu gostaria que você guardasse essa chave no seu coração. Que você precisa entender que a sua vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Que a sua casa pertence a você. Uma coisa é você entender que a maquiagem, para que serve a maquiagem? Para trazer beleza, para tampar coisas indevidas. A maquiagem é uma mudança rápida, porém superficial, mas sem realidade. Nós precisamos ter realidade. Nós somos, diga amém por isso. Nós precisamos ter uma realidade que o Senhor Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. E hoje nós sabemos qual é o nosso papel aqui na cidade de Itaquaquecetuba.
E o nosso papel aqui é para desfazer as mentiras do inferno. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você foi chamado para desfazer as mentiras do inferno. Mas Satanás tem se levantado nessa semana, com famílias, com pai, com irmãos, com próprios irmãos brigando. Eu quero dizer para você, nós não podemos perder o rumo daquilo que nós fomos chamados para edificar. Diga amém por isso. Você precisa entender, meu irmão e minha irmã, o nosso trabalho aqui é muito mais além, mas é de entender quem nós somos em Cristo Jesus. É saber que eu preciso saber que eu estou vivendo um dia após dia. Então guarda no seu coração, a primeira mudança é aqui, ó. Quando falam mal de mim, guarda no seu coração. Se alguém está falando mal de você e você vai revidar, não. Quem tem mais sabedoria cede mais. Quem tem mais sabedoria, você dê mais. Está dizendo, então você dê mais. Quem tem sabedoria cede mais. E é isso que você tem que entender. Nós somos de outro lugar, de outra terra, mas nós somos aqui cidadãos, sim, mas não é aqui que eu vou morar. Não é aqui, porque eu sei que existe um lugar que o Senhor tem preparado, e a palavra do Senhor diz que Ele não está parado, continuamente, todos os dias Ele está trabalhando, preparando um grande dia para nós. Isso é uma verdade. Segundo ponto, não há uma mudança de comportamento, mas uma mudança de natureza. Fala para o seu irmão, e você não mudou o seu comportamento. Você mudou foi a sua natureza. Você é outra pessoa agora. Sabe por que eu quero dizer isso para você? Porque na verdade, qualquer pessoa pode mudar o seu comportamento. Sim ou não, irmãos? Vou dar um exemplo de uma criança. As crianças estão aqui, para você perceber. Se eu falar, crianças, todas aqui vão ficar quietinhas, vão ganhar um doce no final, elas vão se comportar. Porque no final, fala, pastor, cadê o pirulito que você me prometeu? Simplesmente, eu posso, mas não vou, sou doido de fazer isso, porque eu não tenho um pirulito para dar agora. Não vai gerar um problema na minha vida. Mas estou dando um exemplo simples para você. Então, se uma criança sabe se comportar, imagine um adulto. Será que Deus está preocupado com o seu comportamento? Deus está preocupado com a sua natureza. De quem você é agora. Quem você é agora? Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você faz parte do chamamento do Senhor. E uma criança, ela vai saber se comportar. Mas nós precisamos saber que nós tivemos o que? Uma mudança, uma metanoia, uma nova origem no Senhor. Diga amém por isso. Mas a vida cristã, irmãos, guarde seu coração, não é uma questão de comportamento. É uma visão de uma natureza. Eu sei porque Deus me chamou para liderar. Eu sei porque Deus me chamou para pastorear. Eu sei porque Deus me chamou para ser pai de uma filha e casado com uma mulher e ser um homem comprometido com uma só mulher. Eu sei, eu entendi isso. Então não é o meu comportamento, é a minha natureza. Essas mudanças de natureza é a palavra de Deus. Sabe como que Deus chama essa mudança de natureza? Fala para o seu irmão, o novo nascimento. Essa natureza que eu estou falando para você é porque você nasceu de novo. E no dia 10 de dezembro, 100 pessoas vão nascer de novo. Porque você faz parte de um novo reino. Está entendendo? A natureza que o Senhor está chamando eu e você é porque você nasceu de novo. E nascer de novo se nos aponta para entender uma única coisa. Mas aí também, muitas pessoas elas tentam me explicar ou falar de comportamento de algumas pessoas, dizendo, pastor, essas pessoas ainda estão no processo de conversão. Eu quero explicar para você o que é um processo de conversão e o que é uma conversão genuína. Então você precisa entender a verdade, porém, é que elas estão num processo de serem convencidas. Eu estou indo para a igreja, estou indo lá ouvindo a palavra. Vamos ver lá o que Deus tem para mim. Um mês, 2 meses, nesses 6 meses. Vamos ver o que tem para acontecer. Se me convencer, eu fico. Mas se não me convencer, eu vou voltar com as minhas práticas. Teve ali uma nova natureza aplicada, sim ou não, irmãos? Não. Porque se você está buscando Cristo para ser convencido, é porque ainda não teve um encontro genuíno com o Senhor.
E eu vou te explicar para você entender. Mas muitos se converteram e nasceram de novo. Quantos nasceram de novo? Diga amém. Eles serão mudados dia após dia. E não é do nada, é de repente. Mas aí que interessante. Uma vez que ele nasceu de novo, ele não é mais ladrão. Agora ele é filho. Uma pessoa convencida é o quê? Não, hoje eu roubei. Mas eu vou roubar mais agora aqui. Antes eu roubava 20, agora eu vou roubar 10. Essa pessoa nasceu de novo, sim ou não, irmãos? Não. Por quê? Porque ela está na prática ainda. Agora, guarde seu coração. Uma pessoa que teve um encontro genuíno, ela fala assim, radicalmente. Ela falou assim, eu paro com essas coisas, porque eu tive um encontro com Jesus. Eu tive um encontro genuíno. Então, pastor, a grande pergunta é, que eu quero fazer para o Senhor, talvez, mas a vida cristã, então não existe um processo? Será que tudo é radical, repentino? Diga para o seu irmão, sim. A vida com Cristo tem que ser radical. Você precisa ser radical. Por que nós usamos radicais livres? Porque são jovens radicais no Senhor. Por que nós trabalhamos com casais radicais? Porque são casais radicais no Senhor. Eles andam contra o caminho do pecado. A mesma coisa os jovens. Então quer dizer para você algo. Você precisa entender que uma vez que ele nasceu de novo, ele não é mais um ladrão agora. Agora ele é filho do Senhor. E eu quero dizer para você isso. Então nós estamos aqui para ser convencidos. Nós estamos aqui porque nós fomos chamados para ser filhos. E agora eu sou filho. Eu não sou mais ladrão. Eu não sou mais prostituta. Eu não sou mais viciado. Agora eu sou filho do Senhor. Ele morreu por mim. E agora essa transformação envolve o quê? Uma experiência de caminho. Jesus, ele disse algo que no reino nós precisamos passar por portas estreitas e depois pelo caminho estreito. Lá em Mateus capítulo 6, verso 1, ele disse, apertada é a porta e estreito é o caminho que conduz para a vida. E muitos falam, esse caminho é estreito, esse caminho aí pastor, vai ficar muito. Eu quero dizer para você, não filho, não é isso que Deus está falando não. Olha o que ele está dizendo. Apertada é a porta e estreito é o caminho que conduz para a vida. O novo nascimento é a conversão, é a vitória sobre o pecado. Diga amém. Você já venceu o pecado, diga amém por isso. Então elas são experiência de porta. Foi isso que Jesus estava dizendo. Acontece num instante, de uma forma abrupta, de uma forma definitiva. Então eu fui transformado porque eu fui muito amado. E agora eu estou declarando o meu amor por Ele. E quando eu comecei a contemplar Cristo, o amor dele veio sobre mim. E agora eu fui transformado. E isso aponta para a porta. Isso aponta para que um caminho que eu estou andando. Ele abriu a porta, as escamas foram tiradas, a porta foi aberta e agora eu vou viver como tal. E isso nos aponta para isso, diga amém para isso. Agora essa é a experiência. Então a experiência de porta são aqueles que nós somos mudados radicalmente. Quantos que foram mudados radicalmente no Senhor? Você foi mudado, irmãos. Sabe por que você foi mudado? Essa é a experiência da porta. Você não precisa mais ser convencido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você precisa ser convencido que Jesus, ele reina? Você precisa ser convencido que Jesus quer o seu bem? Você quer ser convencido dizendo assim, olha, Jesus me perdoa dos meus pecados? Então pessoas que ainda não entenderam isso, é porque ela ainda não entendeu que a vida dela pertence a Ele. Então essa é a experiência da porta. O que é a porta? É quando nós mudamos radicalmente. Já o caminho estreito aponta, é o crescimento até a maturidade, é um processo, é um caminho que trilhamos. E qual trilhamos? Maturidade, CTL, ceifeiro, líder em treinamento. Esse é o caminho. Imagina eu falar e pegar minha filha e falar, filha, ministra hoje a palavra do Senhor. Que maturidade ela tem? Quantos estão aqui? Diga amém. Então você tem que prestar atenção nisso. São caminhos distintos, mas eu tenho que entender que o caminho, quando a porta ela é aberta, como Jesus disse, apertada é a porta. Apertado é a porta e estreito é o caminho que conduz para a vida. A porta já foi aberta. A sua vida foi mudada radicalmente, Senhor. Mas agora o caminho ser estreito nos aponta para uma maturidade e crescimento. Então você não precisa saber a Bíblia toda não. Sabe o que você precisa saber? Aquilo que você já conhece e praticar. É isso.
É isso que entender e começar a viver uma nova etapa no Senhor. E essa experiência de porta vai gerar vida e vínculo no Senhor. Diga amém por isso. Então isso eu falei para você, é o que não é uma transformação. Agora, o que é uma transformação? A verdadeira transformação não é uma obra humana. O que é isso? Nós não temos poder de mudar ninguém. Você não tem poder de mudar. Eu não tenho poder de mudar ninguém. Então a obra humana é na dependência do Espírito Santo, da palavra do Senhor. Então nós, porém, sabemos que nós vamos receber toda a glória do Senhor também, cada dia mais, com aquilo que nós se posicionar no Senhor. Mas a glória pertence a Ele. Então eu não posso fazer uma obra humana e dizer assim: olha Deus, eu fiz aqui, o Senhor mudou a minha vida, mas esse jeitinho aqui foi eu que mudei, esse hábito aqui. Senhor, eu falava alguns palavrões aqui, eu mentia ali, eu roubava ali, mas foi eu que decidi, eu não vou mais roubar. Aí você fala: não, essa glória é para mim. É isso? Sim ou não, irmãos? Toda a glória pertence ao Senhor. Então nós não temos poder em nós, mas nós temos a dependência em Cristo Jesus. Então quanto mais você contempla Cristo, sabe o que acontece? A sua vida é mudada, a sua forma de pensar. Você talvez está pensando hoje, como no domingo, dia 6 de novembro, tantas coisas, mas declare, fala: amanhã, dia 7, vai renovar muitas coisas na minha vida. Porque eu vou ser melhor do que eu fui hoje. Eu sou melhor do que eu fui ontem. Então essa é uma transformação de glória em glória. Diga amém por isso. E essa é a verdade que o Senhor chama a igreja. E a igreja do Senhor, ela precisa. Mas muitos também aceitam que eles mesmos acham que pode mudar. E eu quero dizer para você, nós não temos poder de mudar ninguém. Da mesma forma, até o discipulado, ele pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. É quando você colocar a responsabilidade em alguém e falar: esse rapaz, essa mulher, esse líder vai mudar minha vida. Não carregue esse fardo. Nós não estamos aqui para mudar a vida de ninguém. Nós estamos aqui para anunciar Cristo Jesus e direcionar o caminho de Cristo. E é isso que muitas vezes líderes cansam, pastores cansam, discipuladores cansam, membros cansam, porque ele coloca como alguém, como um guru. Fala: esse cara aqui vai mudar a minha vida. Fala para o seu irmão que está ao seu lado: nunca tente ser o Espírito Santo na vida de ninguém. Você precisa entender que existe o Consolador, e Ele vai te consolar, dizendo: é isso que você tem que fazer. Pastor, mas qual é o discipulado? Então, o discipulado é direcionamento, dá rumo. Nós estamos indo para lá, é para lá que nós estamos indo. Não, mas o que você acha? Pastor, eu quero separar, o que você acha? Não me envolve nisso, é você, filho. Pastor, o que você acha? Eu vou largar tudo. Não me envolve nisso, é você. Pastor, o que você acha? Eu vou pisar o pé na jaca. Não me envolve nisso, é a sua escolha. Você precisa entender, irmãos, que quanto mais nós conhecemos o Espírito Santo, e por isso que você vê tantas pessoas decepcionadas com a igreja, porque a crença delas estava equivocada, estava em homens e mulheres. Fala para o seu irmão do seu lado: a sua crença não pode estar em homens, nem em mulheres. Sabe, irmãos, quando você entende isso, se nós não conseguimos mudar ninguém, mulheres, você não vai conseguir mudar o seu marido, esposo, você não vai conseguir mudar a sua esposa. E nós lutamos uma guerra, sabe, com o tempo vai se tornando culpado e perdendo a essência, perdendo tudo, sabe? Jesus Cristo, Ele não é uma religião. Jesus Cristo é um sentido de vida. Jesus Cristo é uma realidade que nós somos nele, porque Ele morreu por mim e por você. Mas você só vai se tornar filho quando você reconhecer Ele como seu único Salvador. Ele morreu por todos, sim ou não, irmãos? Sim. Só quem é filho é aquele que reconhece Cristo como seu único Salvador. Toda vez que você tenta fazer a obra do Espírito Santo na vida de alguém, sendo o Espírito Santo, você está anulando o Evangelho da cruz. Não anule o Evangelho. Tem coisas que você tem que descansar, tem coisa que vem os problemas,
E eu falo, Senhor, essa semana era uma semana que eu pensei em fazer isso, muitas coisas. Cancelar as redes sociais, cancelar tudo e voltar, porque eu entendi algo. Ontem eu estava na imersão da rede Abraão, só dos homens, foi bênção ontem, rede do Hélio. Na hora, no finalzinho, eu estava lá e eu ouvi fomos fazer uma oração. E de repente, irmãos, eu fechei meus olhos, nós estávamos orando. Aí estava o Anderson também. Nós estávamos ali orando, aí na hora que eu fechei os meus olhos, começou uma canção tocar dentro de mim. E essa canção começou assim: Santo Espírito, eu me rendo ao teu a ti. Aí começou a cantar essa canção, irmãos. Eu comecei a chorar, porque dentro de mim eu começava a ver essa letra, essa canção tocando. Eu ouvia nitidamente a voz da Nívia Soares cantando. Eu falei, Senhor, é isso. Nós estamos perdendo o sentido com outras coisas, esquecendo da santidade, da bondade, da graça, do favor, da misericórdia. E nós esquecemos o sentido do Espírito Santo que está nos conduzindo em dia de luz, mas também em dia de trevas. E Ele está te conduzindo hoje, Ele não se apartou, Ele está no céu junto com você, Ele vive junto com você, Ele quer manifestar o poder através da sua vida, mas você está focado em outras coisas. E o Senhor falou assim, filho, olha para mim. Eu comecei a falar, irmãos, vamos cantar isso. E eu senti um renovo, eu senti um novo em mim. Você precisa ter um renovo em você, quando você entender o verdadeiro sentido da obra cristã, do que você foi chamado. Qual é o seu coração? Você não foi chamado para construir prédios, você não foi chamado para construir casas, você não foi chamado para construir muitas coisas. Você foi chamado para edificar e construir discípulos. Nós não estamos aqui para focar em enchimento da igreja. Nós estamos aqui para focar em discípulos, homens que vão mais longe do que nós, mulheres que vão mais longe do que nós. O pastor, outros pastores vão assumir aqui e vão crescer muito mais, muito mais e muito mais, porque a obra do Senhor será propagada em uns 4 cantos dessa terra. É isso. É isso. O Senhor está dizendo, filho, edifique discípulos. E nós estamos edificando outras coisas. Eu quero dizer para você, nós temos uma palavra, é o ano da casa cheia. Se prepare, alarga as suas tendas, fortifique as suas estacas, porque é o tempo de você crescer na totalidade do Senhor, é o tempo de você avançar no Senhor, porque é na totalidade que o Senhor te chamou para prosperar. É nisso. E quando você enxergar o verdadeiro caminho, o sentido da vida cristã, é isso. Fala para o seu irmão, você não está morto. Eu falo isso para você, irmão, porque existe o fluir do Espírito. Irmãos, quem é cheio do Espírito Santo, só de falar, você chora, você sente a presença, você sabe que Ele está indo, poder e graça, as coisas acontecendo. Mas tem muitos que estão ali olhando, pensando em outras coisas. Mas eu quero dizer para você, não anula o Evangelho. Porque o Evangelho é o que vai trazer a esperança para você, para dias maiores, para dias de lutas, dias de guerra. Você tem que se agarrar em quem? De agarrar a minha fé, a minha âncora no Senhor. E é Ele que me traz esperança. Sabe, trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aquilo que me traz esperança é a presença de Deus. Eu sei que Ele está aqui vivo, Ele está cuidando da igreja dEle, do povo dEle. Eu quero dizer para você, não é o fim, é apenas um começo de uma história linda no Senhor, na igreja brasileira do Senhor. Você é muito amado, favorecido, a sua casa tem a vida de Deus. É isso. É você se levantar e falar, Satanás, você tentou tirar meu foco, minha visão. Eu sei que existe muito aí para ser arado nessa terra. Chegou o tempo da cultivar, mas também chegou o tempo de colher o fruto do penoso trabalho. É o ano da casa cheia, irmãos, porque os filhos estão chegando.
Os filhos espirituais, os filhos físicos, os filhos de sangue estão chegando. Eu profetizo e declaro que o ano de 2023 será um ano da aceleração sobre a sua vida, na totalidade. Essa igreja irá crescer, será para crescer 3 anos, ela crescerá 7 vezes mais em 3 anos. Fluirá, crescerá rio, crescerá os jovens, crescerá os adolescentes, crescerá os adultos, crescerá as crianças. Crescerá novos líderes, novos pastores, novos discipuladores crescerão no Senhor, porque uma palavra liberada, ela não volta vazia. Eu creio nisso. E o Senhor nos chama para nós contemplar Ele. E quando você contempla Ele, você começa a entender que a transformação é pelo Evangelho, é pela uma obra divina, que exige cooperação minha e sua. Fala para o seu irmão, a transformação é pelo Evangelho, é uma obra divina que exige de mim e da sua cooperação. Sabe, uma vida vitoriosa não requer um esforço próprio. Uma vida vitoriosa, ela requer apenas fé. Estão entendendo isso? Diga amém. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 57 diz que a graça, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, fala para o seu irmão que está do lado, a vitória é algo que Deus nos dá de graça. Se esse irmão sorriu, ele entendeu. Se ele ficou assim olhando, é porque foi, filho, entende isso. Você é vitorioso de graça. Só porque você creu, foi imputado justiça na sua vida. Só porque você creu, o favor de Deus veio sobre a sua vida. Só porque você entendeu que palavras são sementes, elas estão agindo dentro do seu coração. É o favor de Deus sobre a sua vida. Mas a vitória é firmada porque é nos dada e Ele nos deu. Você pede, você recebe. Essa é a vitória da graça do Senhor. Esse é o Evangelho que baseia no Senhor. Então ninguém poderá chegar diante da glória de Deus ou diante de Deus dizendo que conseguiu vencer a si mesmo. Não, nós vencemos porque a graça do Senhor nos basta. E essa é a graça. E toda vitória que temos, ela precisa ser recebida como um presente de Deus. Diga amém por isso. Quase encerrando, mas eu quero falar algo para você. A ciência, ela é contra a palavra. Ela não crê que o Senhor existe, eles acreditam que muitos cientistas dizem que o mundo foi feito através de um Big Bang. Sim ou não, irmãos? Eles acreditam. Eles acreditam em outras coisas. Mas eu quero que você entenda algo. Que você comece a entender o significado do que o Senhor te chamou. Os cientistas, eles acreditam em muitas coisas. Mas é interessante quando os cientistas falam e você pega a palavra de Deus, aí eles não têm como mentir. E eles dizem 4 coisas básicas para um ser humano sobreviver. 4 coisas. Eles dizem que o ar, o ser humano, ele pode sobreviver. A água, ele diz que o ser humano pode viver. Comida, o ser humano pode sobreviver. E a luz também. Mas eu quero dizer para você que esses 4 pontos que eles disseram estão na Bíblia. Eu vou dizer para você. Em Gênesis capítulo 2, no verso 7, diz sobre o ar: e formou o Senhor, o Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então você vive através do fôlego do Senhor. Diga amém por isso. Água. Em João 4,14 diz: mas aquele que beber da água eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será e fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O Senhor é a sua fonte de água.
eles também disseram que a comida, o ser humano não consegue viver. A palavra do Senhor diz sobre comida em João 6,35, e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas também eles falaram também, irmãos, que o ser humano não consegue viver sem a luz. Mas o Senhor diz sobre a luz em João 8,12: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu quero dizer para você, tudo que eles falam, tudo que dizem, o Senhor, Ele é. A própria Bíblia revela quem é o Senhor. E o Senhor, Ele é o ar que você respira. Você pode entender que essa água que você bebe, ingere agora uma água natural, mas existe uma água sobrenatural, que é o Senhor. A comida que você se alimenta todos os dias é Ele. A luz que ilumina os seus caminhos é o Senhor. Tudo que você precisa, Ele é tudo o que você necessita. É isso. É você entender isso. Ele é o meu ar. Ele é minha água. Ele é minha comida. Ele é a minha luz. Cientistas, eles não estão errados, eles estão certos. Mas quando você entende que a prioridade é o Senhor, diga para o Senhor ao seu lado: Jesus é o seu ar. Jesus é a sua água. Jesus é a sua comida. Jesus é a sua luz. Se coloque de pé nessa noite, tá? Eu quero mostrar um vídeo. Enquanto isso, se coloque de pé.